Hoje eu vou contar para vocês o relato de quando eu participei como médium assistente na casa do lado espírita. Mas primeiro eu vou responder um questionamento de uma pessoa que assistiu uns shorts meu em que eu falava de gira. Ela disse que analisou meus vídeos, mas pensou eu que ela olhou a capa. E ela disse que os relatos que eu tinha era sobre casa espírita e não umbanda, porque eu estava usando o termo gira. Mas eu vou explicar aqui mais uma vez que nos vídeos eu já explico isso, tá? A casa onde eu tô, a casa que tem um teto, tá? Ela tem o lado de terreiro de umbanda e tem o lado da linha espírita. Elas têm um nome, mas eu não vou ficar usando o nome aqui porque não tem a ver com isso. Eu quero só passar os ensinamentos para vocês. No lado da umbanda, de terreiro de umbanda, que acontece as giras, tem um pai de santo. E no lado espírita tem um presidente do lado espírita. Então são pessoas diferentes atuando na mesma casa em dias diferentes. Então por isso que eu venho aqui e conto relatos da umbanda, e tem dias que eu venho aqui contando o lado de relatos espíritas, que é o dia de trabalhos, que são nos domingos, de atendimentos nos domingos, e também no dia de mesa branca, que tem uma palestra, e atuamos também na mesa branca ajudando os espíritos nesse formato de mesa branca. Então só respondendo isso para que fique tudo explicado, e se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já fica sabendo, para não pensar que eu não sei do que eu tô fazendo, do que eu tô falando, tá? Temos duas linhas. Eu sou filha do pai de santo, médium do terreiro de Umbanda, e sou médium da linha kardecista, da linha espírita, nesse outro lado. Então, já que foi tudo explicado, hoje eu vou estar contando para vocês um atendimento de domingo, que é o lado espírita, tá? E tem um atendimento lá em que sim, desce espíritos da Umbanda para tratar de desobsessão, caso ocorra, caso precise, tá? E tem um lado que tem uns passes mais profundos, mas nisso a pessoa vai para um atendimento em que é conversado, o médium lá que está conversando entende qual é o problema da pessoa e ela encaminha ela para qual dessas salas ela precisa ir. Então nesse dia o presidente falou comigo e pediu para que eu trabalhasse como assistente na sala que geralmente acontece a desobsessão e que a pessoa fala com a entidade sobre o que está precisando. Então foi um dia muito incrível, de muito aprendizado. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei bem surpresa, porque geralmente eu fico auxiliando lá fora, auxiliando os consulentes, porque como já falei para vocês, eu estou em aprendizado e estou em conhecimento. E eu fiquei lá dentro, aprendi muita coisa mesmo, foi muito incrível. Aprendi tanto com os espíritos e também com os outros médios também que estavam fazendo parte lá, e ficava me ensinando sobre as coisas que era para fazer. E nesse dia desceu entidades da esquerda, Exu, né? Exu, Pombogira, enfim. E o que eu vou contar aqui para vocês é de um acontecimento que teve lá, que foi sim de uma desobsessão, que foi um trabalho de muitas semanas que estava vindo, até que chegou o momento que teve todo o preparo desses trabalhos, dessas semanas anteriores, para que chegasse nesse dia de, sim, encaminhar esse espírito para que ele possa ser ajudado na parte espiritual. Então tinha o Exu-chefe lá, que a gente fala, que é o responsável pelos outros, para comandar os outros que vai vir em terra para auxiliar. E teve um momento que a consulente ficou bem irritada assim, logo deu para sentir a energia que tinha alguma coisa acontecendo ali. E aí o Exu responsável, que é os 7 facadas, ele falou com um médium lá e pediu para que deixasse vir em terra o Exu meia-noite, que era desse médium. Ele se concentrou lá e veio. E aí também veio uma pombogira também, que de uma médium que estava lá, foi chamada ela também para trabalhar. O Exu estava trabalhando na questão espiritual para desobsessão, e a pombogira estava cuidando da parte feminina dela, atuando na força dela como mulher. Aí teve um momento que os 7 facadas ele fica caminhando por lá, observando tudo, ele se aproxima, faz alguma coisa quando é preciso, mas ele pediu para que o meia-noite tomasse frente e fizesse essa puxada desse espírito, né? Tirasse dessa moça que estava atrapalhando o caminhar dessa moça. E quando ele estava lá fazendo o trabalho, eu ouvi que o 7 facadas falou: pode puxar meia-noite, puxa agora.
E eu vi que o meia-noite ficava fazendo os movimentos lá. E aí o sete facadas de novo. Pode puxar, tira agora. E aí ele me olhou, o meia-noite me olhou e me chamou. Quando ele me chamou, eu me aproximei. Ele pegou minha mão, aí eu respirei e relaxei. Porque um tempo antes aconteceu algo do tipo que daí eu fui com a mão muito dura assim. Aí, como eu estou aprendendo, eles estavam me ensinando. Ele relaxa, respira, relaxa. Eu soltei minha mão. Aí nesse caso eu já fui e relaxei. E aí ele tocou aqui nessa parte aqui da pessoa, e eu toquei assim. Eles já haviam me ensinado. Aí a gente avisa a consulente e tudo. E quando ele tocou, eu respirei, falei com Deus, eu sempre falo com Deus para que eu ajude, mas que também não fique nada comigo, que eu só seja um caminho de auxílio. E aí eu senti uma força. Quando eu senti uma força vindo, puxaram minha mão, meia-noite tirou minha mão e atrás o Exu Sete Facadas me puxou e falou, descarrega ali, que tinha uns pontos de força lá no chão, que é ponto riscado no chão. E aí eu abaixei lá. No que eu abaixei lá, eu fiquei abaixadinha, prestando atenção em tudo que estava acontecendo, o que eu estava sentindo. E quando eu estava sentindo tudo, essas coisas acontecendo, começou a me vir uma fúria tão grande, uma raiva tão grande que meu Deus do céu, o que é isso? Isso não é meu. Aí ele pegou e eu escutava que o Exu tava dando uns comandos, né? E ele falava, você tá preso agora, você vai ficar preso. E aquele raiva, aquele ódio aumentando dentro de mim. E ele ficava falando as coisas assim, você vai ficar aí, você causou muito mal, você tá pensando que você é o quê? O mesmo mal que o que esse espírito, que hoje é dessa consulente, lhe causou lá atrás, você também causou para ela e tá causando muito mais, tá cobrando muito mais. E aí me vinda uma fúria, mas uma fúria. Aí eu me lembro que eu comecei a rosnar, me vinha um negócio forte assim, era como se não fosse eu, sei lá, eu não sei explicar. E uma fúria, uma raiva, eu comecei a rosnar muito forte. E eu sentia uma ligação, a menina estava atrás de mim, deitada na maca, e aquela força que eu estava ali no ponto riscado. E eu senti uma ligação, uma força assim, daí eu peguei e fui olhar assim. E vi que era ela. E teve um momento que o Exu falou bem assim, agora nesse momento você vai fazer todo o desligamento que você tem com ela. E me veio uma fúria mas tão grande e eu falei com muita força, vou não. E aí o Exu falou, você vai sim. E eu sentia um negócio pra falar, ela é minha, vocês estão achando o quê? E me vinha assim, e eu só sentia aquela força, aquela raiva extrema assim, e eu rosnava muito forte, muito feio, muito alto, eu não sei fazer aquilo. E eu me sentia numa escuridão, era uma escuridão tão tremenda que era estranho, porque era realmente escuro, eu me sentia num limbo, um lugar muito grande, aberto, mas só que escuro, sabe? Quando você não sabe para onde ir, porque tá muito escuro, eu me sentia aí, num vazio muito grande, que a raiva tomava conta dentro de mim, tomava força dentro de mim, e a única coisa que eu sentia era ligação com ela, e eu queria ir lá nela, ela é minha, me vinha esse negócio, ela é minha, eu não vou. E teve um momento que o Exu falou, você vai agora e você vai se tratar e a gente vai ter uma conversa depois. E aí ele fez alguma coisa aqui nas minhas costas, que é característica do Exu Sete Facadas. Na hora, gente, eu me amoleci e caí. Eu só escutei assim, segura, segura. E aí tinha uma médium que geralmente ficam os médiums do lado, que não estão incorporados nem nada, auxiliando para que não ocorra nada. Tem todo esse cuidado, eles falam para prestar atenção em toda a volta para que não aconteça nada, né? E toda aquela raiva, aquele negócio que eu enrijecia tudo e rosnava, eu amoleci e caí. No que eu caí, eu senti que já me seguraram. E aí, quando eu voltei, eu estava extremamente cansada. Era um cansaço assim, que eu tava mole, meia zonza assim. Colocaram na cadeira, quando eles dão água, conversa e tudo. Quando isso aconteceu, eu tava sentadinha assim, e eu tava respirando, entendendo tudo, sabe? Voltando. Aí, quando eu olhei assim pra frente, eu vi vindo o Exu Sete Facadas e o Meia-Noite, os dois juntos. Aí na hora eu me levantei assim, fiquei olhando pra eles, pra ver o que é que eles iam falar, né, o que aconteceu. E aí o Sete Facadas falou, né, que tava muito orgulhoso de mim. E aí o Meia-Noite falou, estamos muito orgulhosos. E ele puxou minha orelha porque eu havia falado um negócio uns dias anteriores pro
meu padrinho, que é o presidente da casa, e era o cavalo do Exu Sete Facadas, que estava no momento, porque eu tinha falado para ele que eu estava numa fase que eu não sabia fazer nada ali dentro, né? E ele puxou minha orelha para mim, daí ele falou, e ele puxou a minha orelha. E ele puxou minha orelha, ele olhou para mim e falou bem assim, sobre aquilo que você falou anteriormente, você teve sua resposta? Aí eu olhei para ele e fiz que assim, né? E ele falou, você jamais faça isso, jamais você fale um negócio desse, porque só é a afilhada minha, a afilhada que tem a força de enfrentar as coisas e que sabe muita coisa. Nunca mais você diga isso. E na hora eu assustei assim, eu concordei. E aí outro momento foi quando teve outro trabalho lá na casa, e aí eu lembro até que o Exu pegou e falou, coloque aqui. Aí ele me olhou e falou, não, você não. Aí ele deu pra outro médium fazer. Aí eu fiquei, uai, o que será? Porque eu já tava sentindo uma energia tomando conta, uma força vindo. Aí ele, conversando com as consulentes que tava lá, que era uma família, ele pegou, me olhou e falou, você vai fazer a ligação, e me explicou o que era para fazer e falou que eu já estava em sintonia, então era eu que ia fazer. E gente, que era uma força tão grande, era a ligação de mãe e filha, e foi muito incrível, assim, do primeiro, assim, eu sentia a força, eu sentia vindo dela e sendo passada para a filha, e depois eu fui fazer a mesma coisa com a outra filha dela. Só que nessa outra filha eu senti uma resistência me veio, que era para assim, eu tocar assim no coração dela, para ajudar a dar uma liberada. E aí depois que foi feito isso, eu senti que a força conseguiu emanar melhor. E quando eu terminei, me colocaram também no outro ponto de força que tinha lá de pretos velhos. E aí depois, quando me colocaram na cadeira sentada assim para eu respirar de novo, quando eu levantei a cabeça, eu tava pingando suor, que a médium, quando ela foi me dar água, ela levou um susto, ela... porque eu tava cheia assim, meu rosto cheio de gota d'água escorrendo. E na parte lá que foi a puxada, né, desse espírito sofredor, eu tava com o meu corpo todo aguado, assim, de tanto suor, que é muita energia, né, que acontece, é muita troca de energia acontecendo no momento. E fora que tantos trabalhadores que a gente não vê, né, trabalhadores espirituais atuando ali no momento. E foi um dia, assim, muito incrível, eu fiquei muito feliz de aprender muita coisa, que me ensinaram a pegar as coisas lá e oferecer, e ajudar, a limpar, e tudo assim, e fora as outras coisas que a gente presta atenção, e a gente vê energia, seres se aproximando. Tanto é que na primeira história lá, voltando, dessa menina que ocorreu a desobsessão, ela estava conversando com o Exu e eu comecei a sentir uma fúria muito grande. Era um negócio acontecendo e eu não conseguia entender. Ela falando lá com ele e eu comecei a sentir uns trecos, comecei a ficar meia tonta e eu estava próxima. Era como se estivesse um guarda ali, que eu estava ali. E o outro médium começou a ficar agoniado também. Ele andava para lá e para cá, ele começou a ficar muito vermelho, que ele é bem branquinho. Ele começou a ficar vermelho, assim, parecendo um pimentão, e ele andava agoniado para um lado e para o outro. E eu sentia essa agoniação também, porque eu estava sentindo alguma coisa acontecendo ali, uma força, não sei se esse espírito estava se aproximando, ele foi trazido ali para enfrentar todo o caos que estava acontecendo. E aí eu me afastei, e ele fez todo esse suporte ali, ajudou e tudo, e as coisas aconteceram super bem. E foi incrível, assim, todo o aprendizado que eu tive, todo o ensinamento que eu tive, as coisas que eu ouvi, que eu compreendi, que serve tanto de ensinamento para as consulentes que estão indo buscar ajuda, tanto para a gente, nós médios que estamos ali, ouvindo toda a situação e sentindo essas energias. Outra coisa que eu acabei de lembrar aqui, muito legal que aconteceu, é que meu marido, ele foi, né, para ter um atendimento lá. E aí, quando estava acontecendo esse atendimento com essa moça, primeiro relato que eu falei sobre a desobsessão, pediu para ele entrar. Falou, chama ele lá. E na verdade, perguntaram se estava faltando alguém e falaram que só faltava o meu marido. Aí ele falou, chama ele lá. Aí eu só escutei ele falando bem assim, o Exu Sete Facadas. Ele pensou que ia vir para ser atendido, mas ele veio foi para trabalhar. Porque meu marido, ele tem a mediunidade de visão, de ver. E nesse momento ele entrou lá, aí o Exu conversou com ele e pediu para ele segurar na mão da consulente. E ele segurou assim na mão da consulente e ele pediu para ele ver o que ele estava acontecendo. E ele viu vidas passadas dela
e foi contando o que ele estava vendo para ela entender, ou era pra gente, eu não sei se ela estava em transe, mas ele estava relatando tudo assim. Aí ele disse que, na verdade, eu senti que ele absorveu a emoção do que ele viu, da tragédia lá que ele viu, e eu senti a emoção, eu senti dele, que ele se envolveu demais no caso, em vez de ele ver. Eu até expliquei isso para ele, que serve de aprendizado também, porque ele está nessa caminhada de aprendizado. Aí eu expliquei para ele que a gente entende a situação e auxilia, mas não pega as dores da pessoa, do espírito, porque ele se envolveu na situação, ele pegou as dores daquele espírito para ele, tanto é que eu senti com muita força, eu comecei a chorar lá, era devastador. Eu comecei a chorar e eu me concentrei e falei, não, isso não é meu. E aí, por isso, ele bloqueou as outras visões que o Exu estava pedindo para que ele visse e passasse para todo mundo o que estava acontecendo. Mas foi incrível, assim, muito, muito incrível mesmo. E aí findou que ficou de aprendizado pro meu marido, porque ele corre muito dessas questões que ele tem. E quando a gente não desenvolve o que a gente assumiu ter aqui na Terra, sobre questões mediúnicas também, a gente acaba sofrendo. E eu até questionei sobre coisas que ele passava, era por ele estar fugindo. E eles explicaram bem assim, é que nem o remédio. Se você tomar em altas concentrações, ele é um veneno, mas se você tomar ele na medida, ele é seu remédio. E eles explicaram que na questão dele, por ele não aceitar o que ele é, ele estava virando um veneno, a mediunidade estava virando um veneno, porque ele não estava assumindo e doando toda essa energia que ele recebe para o próximo, para auxílio. Então fica todo retida nele, assim como acontecia comigo. E isso acontece, dores físicas, doenças e muitas coisas envolvidas, coisas que os médicos não explicam. Então acontece tudo isso. Então o relato de hoje foi esse, para contar para vocês entender um pouco sobre esse mundo espiritual e o mundo que a gente vive. E entender que não é porque a gente não vê que o mundo espiritual não exista. Então é isso. Se vocês gostaram do relato, comenta aqui embaixo se vocês têm alguma coisa para falar sobre isso. E que a gente não julgue como funciona umas casas, como funcionam as outras. Se você trabalha numa casa que funciona de um jeito, tá tudo bem, continua lá. Mas tem outras casas que, por ordens dos espíritos que vêm em terra, que coordenam toda essa parte, a gente tem que obedecer conforme as orientações deles, porque eles sabem o que serve para nossa proteção e o caminho que a gente tem que trilhar para auxílio, tanto para a gente quanto para o próximo. Então, cada casa atua de uma forma por este motivo, porque elas recebem orientações espirituais e aqui na Terra a gente segue. Então é isso. Se vocês gostaram desse relato, já deixa um gostei aí e comente o que vocês acharam sobre isso. E até o próximo vídeo com mais relatos, mais aprendizados e mais conhecimentos. Tchau!